E o grande tema de hoje é como o mapeamento de processo transforma o caos em excelência. Aqui, empresário, você vai ter um guia completo, com passo a passo, para começar a mapear os processos da sua empresa. Olá, eu sou Leandro Jesus e hoje eu vou te ensinar algo fundamental para qualquer empresa que busca o crescimento sustentável e perene, o mapeamento e a gestão de processos de negócio. Algo que ao longo de mais de 25 anos, durante 25 anos, atuando como consultor empresarial e professor dos principais MBAs, eu descobri que 87% das empresas operam sem conhecer verdadeiramente os seus próprios processos de negócio. E por isso, tem um custo real que você nem visualiza. É isso, 87% das empresas não conhecem os seus processos. Aprenda como isso impacta diretamente nos seus resultados. Para entender a importância do mapeamento, precisamos compreender como as empresas evoluíram historicamente. Organizações eram estruturadas por departamentos, vendas, financeiro, RH e marketing. Mas o valor para o cliente criado através desses processos atravessam além dos departamentos. É aí que mora a diferença de uma empresa eficiente de uma empresa ineficiente. O valor é criado por processo, não por departamentos. Entenda a principal diferença. Quando você vai estudar mais profundamente, e isso eu passei ao longo da minha carreira, atuando como consultor ali empresarial nas empresas, como auditor, como conselheiro, mais atualmente, que tudo origina dos processos, das pessoas, do sistema e tem que ter uma tomada de decisão. Se você olhar para a ISO, tem esse conceito, para o COSO tem esse conceito, para as principais técnicas, boas práticas de mercado, pensando na boa governança, na gestão de riscos, no controles internos, todas seguem essa mesma lógica, que é a formação de uma estrutura organizacional, da hierarquia organizacional que tem ali dentro das empresas. Ao final dessa aula, você será capaz de compreender a diferença entre função e processo, identificar os cinco níveis hierárquicos de processo, aplicar a metodologia que eu criei há muitos anos atrás para mapeamento de processo, que é o método BBF, implementar as melhorias baseadas no que você entendeu, no que você captou, mas principalmente nos dados ali dos processos de negócio. E por que isso importa para você que está assistindo essa videoaula agora? Né? Diversos estudos mostram que as empresas com processos estruturados, bem mapeados, têm 30% mais de tempo do ciclo operacional, 25% menos de erros e resultados e retrabalho, 40% mais facilidade de implementar a estratégia do seu negócio, 50% mais agilidade para crescer, continuidade, aceleração, automatização, robotização, inteligência artificial se adapta mais rapidamente. Processos mapeados geram 30% menos tempo, 25% menos erro e 50% mais de agilidade no seu processo de negócio. Vamos começar pelos conceitos básicos. Para você que está chegando aqui agora, já curte, compartilha, já manda essa videoaula para um empresário amigo seu, para um colega seu de trabalho. Vai ser muito importante para ele. Já curte, compartilha, já siga aqui o nosso canal também. É importante distinguir processo de função de processo. Função é o que o departamento faz, é a atribuição. Por exemplo, o RH contrata pessoas. Processo é como o valor é entregue para esses profissionais, envolvendo várias funções. Por exemplo, processo de contratação de um talento envolve o RH, a área solicitante, TI e quem demandou, o dono do processo, o dono do risco e etc. A visão de processo nos permite enxergar a organização passo a passo, ponta a ponta, focando na entrega de valor ao cliente final. Recebimento, processamento, saída, input, process, output. Função é o que fazemos, processo é o que entregamos e geramos de valor. Aprenda essa diferença de uma vez por todas, vai mudar todo o seu dia a dia. O processo tem uma hierarquia que nos ajuda a entender diferentes níveis de detalhes. Nível 1 da hierarquia, macroprocesso, visão estratégica ampla, exemplo, gestão de cliente, da carteira de clientes. Nível 2, processo, entrega específica de valor, atendimento aos pedidos. Nível 3, subprocesso, partes do processo, processamento do pedido. Nível 4, atividade, ações específicas, verificar o estoque. Nível 5, tarefa, menor unidade de trabalho, consultar o sistema. Cada nível serve como um propósito diferente. Estratégia, operação, execução e controle e automação. Tudo tem um fim. Aqui nós temos uma outra visão
o desenho do processo as is, como está, e o to be, como ele deveria estar, processo mais atual, atualizado. Dois conceitos fundamentais de mapeamento de processo. O as is, como ele é, representa a realidade atual, com todas as ineficiências. É o nosso ponto de partida para um diagnóstico, sempre. O to be, como ele deveria ser, representa o estado futuro otimizado. É o nosso objetivo de melhorias, pensando nas melhorias. A jornada do as is para o to be é onde acontece a transformação real dentro dos processos e das áreas na sua empresa, envolvendo vários gestores, vários donos dos processos. As is mostra a realidade, o to be mostra o potencial. Aprenda a fazer essa jornada e você vai ver a geração de valor e a transformação que vai ter na sua empresa também. Aqui nós temos uma fase da metodologia, do detalhamento. Agora eu vou te ensinar qual que é a metodologia que eu criei há muitos anos e que tem ajudado mais de 3.000 alunos, mentorados e clientes com o básico bem feito. Essa metodologia ela é transformada e ela é dividida em 5 fases estruturadas que garantem resultados consistentes testados em campo, no campo de batalha. O princípio BBF é o simples, fazendo o básico com excelência, gerando resultados reais. Aqui nós não precisamos complexidade, precisamos do básico sendo feito, mas com consistência. Nessa jornada, atuando como professor universitário, como conselheiro, como mentor, cada vez mais eu tenho pacificado e colocado em prática esse método. O método BBF, que foi estruturado em 5 fases para transformar o básico em extraordinário, já ajudou milhares de pessoas. Primeira fase, planejamento estratégico. Essa fase do planejamento estratégico é a fase crítica para o sucesso. É aqui que definimos o start inicial. Aqui nós temos que ter um escopo claro. Qual processo vamos mapear e o porquê? Nós temos que ter um objetivo mensurável. Que resultados esperamos? Exemplo, reduzir tempo em 30%. Qual será a equipe adequada? Quem participa, incluindo o dono do processo? Quem vai patrocinar de forma executiva esse processo, com apoio da alta administração? E aqui é de extrema importância. Sem um planejamento inadequado, 70% dos projetos de mapeamento já falham de saída. Por isso, investimos um tempo tremendo nessa fase inicial. Fase 2, mapeamento as is. Aqui é a nossa equipe mapeando o processo, as entrevistas sendo conduzidas. Aqui é onde coletamos a realidade atual através de entrevista estruturada, conversa com quem executa realmente o processo, mas com todos no departamento. Aqui nós temos que ter uma observação direta, acompanhar o processo em ação durante o mapeamento. Nós temos que ter workshops colaborativos entre os profissionais, reunir com a equipe que faz o processo, para que nós tenhamos um desenho muito próximo da realidade. E depois nós temos que fazer uma análise de validação documental, revisar procedimentos manuais e processo, manual e sistêmico. O segredo é capturar não apenas o que deveria acontecer, mas o que realmente acontece, incluindo desvios, gaps e desconexões de processo. Mapeamento as is, ele captura a realidade, não a teoria. Inclua todos os gaps, desvios, problemas que foram identificados. Vão servir nas próximas fases. Fase 3, análise crítica. A fase de análise crítica é a identificação das oportunidades, é olhar para identificar problemas e dados. Com o as is mapeado, analisamos sistematicamente cada fase. Gargalos, onde o processo trava e fica lento. Redundância, que atividades são desnecessárias. Riscos, onde podemos correr erros e fraudes. Custos ocultos, que desperdícios não são visíveis nesse momento. Utilizamos ferramentas como os 5 porquês para encontrar a causa raiz, não apenas os sintomas. Fase 4, desenho do to be. Um desenho do to be com estado futuro. Baseado em análise, nós criamos processos otimizados. Aqui nós temos que focar na eliminação, remover atividades que não agregam valor, a simplificação, principalmente, reduzir a complexidade necessária, a automação, identificar oportunidades para tecnologia e robotização, controles, incorporar salvaguardas adequadas. O to be deve ser ambicioso, mas realizável, considerando recursos e cultura, e demonstrar o estado real de como as coisas têm que acontecer com eficiência. To be eficaz, ele elimina, ele simplifica, ele automatiza e garante o controle. Nessa ordem, sempre. Fase 5. Da melhoria contínua. A implementação segue sempre um protocolo estruturado, um plano detalhado 5Ws e 2Hs, o que, quem, quando, onde, por que, como e qual investimento, quanto. Tem que ter um piloto controlado aqui, teste em pequena escala, antes da expansão, um treinamento adequado, a capacitação de toda a equipe envolvida e monitoramento contínuo, com KPIs,
para acompanhar a performance do processo. Lembre-se, implementação não é evento, é processo, requer acompanhamento constante do que nós fazemos. E a aplicação prática para vocês colocarem na empresa de vocês? Eu vou demonstrar um exemplo de um processo de aprovação de compras em uma empresa de 150 funcionários. A situação é ZIS, tempo médio 15 dias, passava por 8 pessoas, taxa de erro 12%, custo administrativo de R$ 150 por compra. Após a aplicação do método BBF na situação to be, processo redesenhado, tempo médio 5 dias, redução de 10 dias, 67% de redução, passa por 4 pessoas, 50% de redução, taxa de erros 3%, 75% de redução, e o custo administrativo R$ 60 por compra, 60% de redução do ESIS para o to be. As melhorias incluíram eliminação de aprovação redundante, criação de alçadas por valor, implementação de um sistema digital e treinamento da equipe. Caso real, 67% de tempo, 75% menos erros, 60% menos custo. Veja como. Por meio de técnicas, por meio de aplicação prática, por meio de redesenho, por meio de ferramentas essenciais para o mapeamento. Notação BPMN, padrão internacional para desenhar processo. Swim Lane, mostra a responsabilidade por área. Fluxograma, versão simplificada para processos básicos. O Value Stream Mapping, foca no fluxo de valor. São essas ferramentas que nós começamos de forma simples, com um fluxograma claro e melhor, com BPMN, são ferramentas que nos ajudam a trazer para uma realidade estática, visual, e que você conseguir identificar e já ajustar a diferença do ESIS para o to be. E quais são as conclusões e próximos passos que nós tiramos? Nós temos que revisar ponto a ponto os principais temas desse processo. E o conceito: processo cria um valor, funções executam atividades. E a hierarquia? 5 níveis: macro, processo, subprocesso, atividade e tarefa. E qual a metodologia que você pode utilizar? As 5 fases do BBF: planejar, mapear, analisar, desenhar e implementar. E o resultado que você vai ter na sua empresa? Redução de tempo, erros e custos. Chegou a hora de você colocar em prática seu plano de ação para começar hoje a melhorar os seus processos. Passo 1. Escolha um processo que causa maior dor na sua empresa. Passo 2. Reúna a equipe e executa esse processo. Passo 3. Dedique 2 horas para mapear o ESIS. Passo 4. Identifique 3 problemas, erros, falhas. Passo 5. Desenhe uma nova versão simples, próximo do to be. Lembre-se, começar é importante e ser perfeito. BBF é sobre evolução contínua de forma básica, simples e assertiva. Comece hoje, escolha um processo, mapeie 2 horas, identifique 3 problemas. Se o conteúdo for útil, que você aprendeu aqui agora, diga para mim aqui nos comentários qual foi o seu aprendizado. E na bio eu vou deixar um material para vocês de como mapear o processo, como implementar a cultura na sua empresa. Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas informação na sua cabeça. Transforme o que você aprendeu de forma prática hoje no seu cliente, na sua empresa e onde você trabalha. Com certeza que vai te ajudar, mas vai te ajudar muito a acelerar o processo do seu negócio hoje. 87% das empresas não conhecem os seus processos. Aprenda como isso impacta no seu resultado. O valor criado para o processo não é por departamento. Entenda essa diferença de uma vez por todas. Processos mapeados geram 30% menos de tempo, 25% menos erros e 50% maior agilidade. Função é o que fazemos. Processo é como entregamos valor. Aprenda essa diferença. O ESIS mostra a realidade. O to be mostra o potencial. Aprenda a fazer essa jornada de geração de valor para a sua empresa. A nossa metodologia BBF ela é estruturada em 5 fases estruturadas para transformar o básico em extraordinário. Mapeamento ESIS captura a realidade, não a teoria. Inclua desvios e problemas. O to be eficaz elimina, simplifica e automatiza o controle. Nessa fase, nessa ordem. 5 níveis de processo que você tem que saber e não esquecer nunca mais. Macroprocesso, processo, subprocesso, atividade, tarefa. Entenda cada um e estruture essa hierarquia na sua empresa. Implementação não é evento, é o processo. Requer acompanhamento constante. Fica a dica. Professor Orlando Jesus e aguardo vocês para falar mais de gestão de processo num próximo vídeo. Te espero lá.